Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Bíblia em Ação. Nesta feita nós iremos estar estudando um pouco sobre a palavra de Deus. E como os amados irmãos que já nos seguem no canal sabem que a gente está para aprender e estudar a palavra de Deus. Hoje nós vamos aprender e conhecer um pouquinho. Eu vou trazer um estudo para os irmãos conhecer um pouquinho sobre a Bíblia de Estudo Dake. A que eu tenho é a da primeira edição. É a primeira edição, como ela é a primeira edição, que foi a edição que saiu em 1995. Essa aqui é a Bíblia que ainda está com os defeitos ou tem aqueles erros teológicos ainda. Tem a nova edição que foi eliminado os erros teológicos e os irmãos podem usar sem problema. Mas como os irmãos já sabem que eu gosto muito da área da apologética, nós iremos estar estudando um pouco sobre os erros teológicos da Bíblia de Estudo Dake. Quando a gente começa a ler, é claro que a gente tem várias outras Bíblias, todas as Bíblias, todas as traduções têm e contêm erros, porque quando se tira a palavra do grego e do hebraico ou aramaico e coloca no português, sempre vai haver diferenças, significado diferente, e existem palavras que do grego ou do hebraico que não existem no nosso vocabulário português, na nossa língua português. E o que é que acontece? Como não existe a palavra, então procuraram colocar uma mais aproximada para ver se dá ou chega a uma ideia, para nós entendermos um pouco o que é que ele estava querendo dizer. Então, existem palavras no grego que não existem na nossa linguagem ou na nossa língua portuguesa. Então, colocaram outras palavras para que nós possamos entender. E por intermédio dessas traduções e traduções em cima de traduções, nós temos várias traduções. Temos a corrigida, Almeida Revista e Corrigida, que no caso a Dake é assim. Tem a da Assembleia de Deus, Pernambuco, que é uma Bíblia simples, mas a do Centenário, ela é corrigida. Temos a atualizada, Revista Almeida, Revista Corrigida, atualizada. Temos outras também traduções, como também a tradução da Bíblia do Expositor, que é diferente. A Bíblia, por exemplo, Pergunta e Resposta, ela nem é corrigida e nem é atualizada. Ela é uma linguagem diferenciada, diferente das outras. Temos a NVI, LTH e outras linguagens para procurar mostrar ou trazer uma clareza para o ser humano. Só que às vezes isso traz problema. E como nossa palestra nesse momento vai ser sobre algumas heresias que a Bíblia Dake ela ensina. Vamos ver algumas heresias. Nós podemos ver uma das primeiras heresias que o comentarista Finney Dake, que é o escritor da Bíblia Dake, ele nos deixa. É claro que a Bíblia Dake é uma Bíblia rica. Se ela não tivesse, é claro que a nova edição ela foi corrigida, mas ela tem muito conteúdo, bastante conteúdo, muita informação. Eu diria que é a Bíblia que mais tem conteúdo teológico, estudo temático para quem gosta de estudar. Porém, a primeira edição não é muito dedicada a usar, a não ser que você tenha em mente e consciente aonde estão os erros teológicos dela. Aí você pode usar ela, porque você sabe onde está o erro. Você não vai preparar um sermão ou um estudo, um esboço, uma pregação em cima daquilo que ele está falando, porque você sabe que ele está falando uma heresia. Primeiro que nós podemos ver é que chamou bastante atenção é um comentário que ele deixa em Gênesis capítulo 7, é uma das primeiras heresias, claro que tem antes,
mas é uma das graves. É Gênesis 7 e o versículo 18. O comentário que ele traz em Gênesis 7, versículo 18. Essa daqui foi o que me deixou espantado, o comentário que ele deixa aqui. Para vocês entenderem, vocês têm que ir em Gênesis 7, versículo número 18. E claro, o comentário que ele deixa por etapa tem A, B, C, D, E. E o comentário que é de Gênesis 7, versículo 18. E o comentário 18a. Né? Ele vai dizer assim. É claro que primeiro eu vou ler o versículo para vocês entenderem. 7 e 18. E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. Claro que na leitura não há diferença nenhuma. Você pode ler a Bíblia normal que não vai ter diferença na linguagem da Bíblia. É o conteúdo do rodapé da Bíblia, que nós chamamos de rodapé, o que tem escrito embaixo, que é com letra miudinha. Aí o comentário que ele deixa desse versículo é o seguinte, 7 e 18, parte A. As mesmas palavras, ele diz assim, as mesmas palavras são usadas em Gênesis 1 e 2, provando que houve um dilúvio universal antes de Adão. Isso aqui me deixou, e foi o que me fez eu ficar mais assim, espantado com o comentário que esse comentarista fez. Como é que ele diz e deixa no seu comentário aqui que houve um dilúvio universal antes de Adão? Aonde é que ele encontrou isso? Ele ainda cita 2 Pedro capítulo 3, versículo de número 6. Mas o que é que ele está querendo dizer? Está querendo dizer aqui, é claro, que esse dilúvio é o dilúvio de Lúcifer. Que se eu não gravei, mas tá na minha programação para gravar, que ele está aqui sustentando, querendo falar com isso, e querendo provar a teoria do gap. Que é exatamente que houve um dilúvio, que é chamado dilúvio de Lúcifer, antes de Adão existir. Isso é, houve uma recriação, isso é, Deus recriou tudo. Tudo. Isso aí, se você quiser entender mais sobre isso aí, você precisa entender o que é que diz a teoria do gap. Que a teoria do gap ensina isso aí, que havia pessoas, havia seres humanos antes de Adão. Então, Adão ele não foi o primeiro homem. Adão ele seria outra criação que Deus ele fez. Segundo a teoria do gap, é assim. Existiu a terra de Gênesis 1, ela era uma terra perfeita, era uma terra habitada, Deus havia colocado seres humanos lá, só que veio o dilúvio de Lúcifer, matou toda a criação que existia, né? Que é a primeira terra, ela foi coberta pelas águas, e quando começa a Gênesis 1 e 2, aí nós vemos que o Espírito de Deus parava sobre as águas, a terra ela estava no útero da água, e Deus ele tira a terra dali e começa uma recriação, segundo eles, né? Segundo a teoria do gap. Então, começa uma nova recriação, é daí onde Deus começa a criar Adão, cria os animais, cria tudo que existe, numa segunda recriação. Ele fez a primeira, não deu certo, ele está fazendo a segunda, que no caso é Adão. E daí é onde eles trazem, e muitos pregam e falam, da onde o texto que Paulo ele prega em Romanos, e diz que por causa de um homem o pecado entrou no mundo. Então se ele entrou, ele veio de algum lugar. E segundo eles, diz que esse lugar seria da outra terra, de outro lugar. Então, esse pecado veio de lá e entrou nesse mundo que nós vivemos. Segundo essa teoria e essa tese que muitos sustentam, que seria exatamente a teoria do gap,
se não me engano, eu tenho uma aula falando sobre essa teoria, que é a teoria do gap. Então, veja que coisa, como é que ele se sustenta. Para você entender um pouquinho, é bom nós parar, porque isso aqui é um absurdo, o que ele está ensinando aqui, em Gênesis 7 e o versículo 18. Como eu já disse, em Gênesis 1:1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui estão falando da teoria do gap, ou se você desejar, também é chamada de teoria da lacuna ou teoria do intervalo. Tem esses três nomes. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. E Gênesis 1:2 diz: e a terra era sem forma e vazia. Então, eles pegam aí e dizem que essa terra de Gênesis 1:1 é diferente da terra de Gênesis 1:2, porque é a primeira terra sem forma e vazia. E aí, em Isaías 45 e versículo 18, para eles sustentarem essa tese, né, ele diz assim, que Deus não criou a terra vazia. Está lá claro na Bíblia, ele diz que Deus não criou a terra vazia. Então a teoria da lacuna, né, é mais uma tentativa de querer encaixar a Bíblia com a ciência, porque ela dá explicação para o fim dos dinossauros. É aí onde eles trazem, eles procuram fazer esse arrumadinho na Bíblia para trazer, dizer, se não existia dinossauro, como é que os dinossauros acabou? Então eles pegam esses textos, procuram encaixar com a ciência e dizem, então foi aí onde acabou a extinção dos dinossauros. Então, foi aí nesse dilúvio universal, dilúvio de Lúcifer, essa lacuna, né? Então, esta teoria ensina o seguinte, que entre estes dois versículos, entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2, existe um período de tempo que não sabemos de quanto tempo. O que aconteceu neste tempo não se sabe. Os defensores desta teoria dizem que Deus criou a terra e Satanás foi o primeiro habitante, e ele aí começa a basear a sua teoria, a sua tese em Ezequiel capítulo 28 e versículo 13, que diz que estava no Éden, jardim de Deus. Ensina também que houve um dilúvio de Lúcifer, isto é, a queda de Lúcifer fez com que a terra ficasse vazia. Então veja aí que a Bíblia Dake, ela é uma Bíblia que ela apoia essa teoria que nós estamos dizendo aqui. Ela apoia, porque se você tiver um aí, você pode ver Gênesis capítulo 7, versículo 18, e o comentário que ele traz aqui. Ele diz que aqui é uma prova de onde houve um dilúvio universal antes de Adão. Está aí, antes de Adão. O Adão que ele está falando aqui é o Adão que Deus criou, né? E nós não vemos menção disso na Bíblia Sagrada. Se nós fôssemos dar uma analisada exegética nos versos, nós iremos ver que não tem nada a ver. Porque o termo ou o verbo no hebraico usado em Gênesis 1:2 é o verbo ou termo era, tornou-se. A palavra usada aqui é verharit raiar, né? Que é o verbo usado aqui, isto é, era. Esta palavra é usada também em Gênesis capítulo 3, versículo 1, né? Que é o mesmo verbo que é usado em Gênesis 2, no verso 2, que a terra era sem forma, né? Então é o verbo verharit raiar. Isto é, esta palavra também é usada em Gênesis capítulo 3, versículo de número 2. Claro que a gente pode ler na Bíblia dele mesmo, porque na leitura na Bíblia ela é normal, só os comentários que é comentário antibíblico. Olha, vamos ver esse verbo apregado em Gênesis 3 e versículo 1. Ora, a serpente era, veja aí o termo usado, era, né? Em Gênesis capítulo 29, versículo de número 16, 34 e 5 e outros versículos. Os defensores usam a palavra, em vez de usar a palavra que era para usar aqui, ou o verbo do hebraico, em vez dele usar a palavra verharit, raiar, ele usa o raiar,
que é traduzido dizendo que este verbo pode significar tornou-se. A teoria do gap tenta explicar a extinção, como eu já disse, dos dinossauros. A Bíblia de Estudo Dake, ela traz um pensamento de um segundo dilúvio, como nós já vimos aqui, né? Então, ela traz esse pensamento. Então, esse termo era, em Gênesis 1:1, ele não pode ser traduzido ou colocado como ela tornou-se. Não, ela era, ela sempre foi. Não é que ela ficou vazia, aconteceu algo extraordinário, um dilúvio de Lúcifer, porque segundo eles Lúcifer caiu na terra, o impacto que houve na terra, as águas cobriu a terra, houve um dilúvio de Lúcifer e acabou com toda a criação que Deus já tinha feito, e Deus teve que recriar tudo de novo e tudo demais. Então veja que coisa. Então nós não iremos se apregar só aqui, mas é uma das heresias que essa Bíblia ela está ensinando, ela está trazendo. Outra coisa que também ela pode trazer, outra heresia que ela está trazendo, essa foi a primeira que me deixou assim espantado. Mas ela também traz outras heresias que nós podemos ver aqui. Por exemplo, Gênesis 6. Gênesis 6 e versículo de número 6. Ele vai dizer assim, 6 e 6, que é bem pertinho onde nós estamos lendo. A Bíblia Sagrada, ela vai dizer assim, como eu já disse, a leitura não tem nada, alteração nenhuma. É o rodapé, os comentários dele. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. O que é que tem o problema aqui? O problema aqui é no comentário que nós iremos estar vendo. Gênesis 6, 6a. Ele vai dizer assim, o comentarista da Bíblia. No hebraico é narchar, suspirar, respirar, pesado, e lamentar-se no sentido literal. O que é que ele está querendo dizer com isso aqui? Ele está dizendo que o verbo empregado aqui, que é o verbo nasha, né? Ele está dizendo que esse verbo aqui, ele significa, quer dizer, suspirar, respirar, pesado, e lamentar-se no sentido literal. Isso é, Deus, ele se arrependeu literalmente nesse versículo. Deus está arrependido, Deus ele pesou na mente, pesou na consciência de Deus. Deus ele ficou com a mente pesada. Ele é como se Deus tivesse parado no tempo e disse: por que eu fiz isso? Né? Por que eu fiz por que eu fiz essa coisa? Né? Como é que eu fiz um negócio desse? Pesou na mente de Deus, isso aí. E ele ainda usa aqui o versículo para nós queremos ir, não podemos ir lá em Êxodo, capítulo 32, e versículo de número 14, que nós podemos ver o que a Bíblia Sagrada ela vai dizer. 32 e versículo 14, que segundo ele é para sustentar a sua tese. Como é que é? 32 e 14, vai dizer assim, 32 e 14, então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Então ele traz para esse lado. Se nós formos ver o comentário de 32 e 14, aí ele não está trazendo. Aí ele pede aqui para nós ir lá para Gênesis, voltar para Gênesis, porque aqui ele não tem mais argumento. Ele manda nós ir para Gênesis 6 e 6, que é no caso onde nós já estamos aqui estudando. Então ele diz que Deus ele se arrependeu literalmente, na base. Não é que Deus ele se arrependeu, vamos dizer assim, Deus olhou e disse: eu me arrependo de ter feito esses homens. Mas o arrepender-se dele aqui é um arrependimento como se fosse do ser humano. Isso é, ele falhou. É como se ele quisesse dizer que Deus ele cometeu uma falha no seu ato da criação. Deus ele não pode cometer falha. Então, ele cometeu uma falha, ele errou.
É como se ele estivesse dizendo, Deus ele erra. Olha aqui, veja na Bíblia que Deus ele erra. Deus ele é falho, né? Contrariando tudo aquilo que a gente acredita que Deus ele é infalível, que Deus ele é imutável, que Deus ele não faz nada por acaso. Está contrariando tudo aquilo que a gente crê, que a gente acredita. Então, esse comentarista, esse comentário, que não é todos, melhor dizendo, não é todos, não é em todos os rodapés que você vai encontrar uma heresia, mas em grande maioria vai encontrar. Já vemos um em Gênesis 7 e agora vemos um em Gênesis 6, para você ver. E agora nós podemos ver em Gênesis 11. Veja no livro, a gente ainda nem saiu do livro de Gênesis, ainda, com as heresias que ele ensina. Gênesis 11, versículo 5. Ele vai dizer assim, ó, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Aí no rodapé aqui, ele vai dizer assim, no 5, ele diz, temos muitos exemplos de Deus indo em lugares para lugares, como as outras pessoas. O que ele está querendo dizer aqui é que Deus, ele é uma pessoa comum. Ele tem corpo. Ele tem um corpo. Deus ele tem um corpo. Ele é uma pessoa comum. Normal. Normal. Isso nós podemos ver, que ele ainda deixa claro, se nós formos ver, ele cita Êxodo 24. Êxodo 24, versículo 10, ele ainda fala isso, 24 e 10. E viram o Deus de Israel e debaixo de seus pés havia como uma obra de pedra, de safira, e como parece do céu, como parecer do céu na sua claridade, na sua claridade. Na verdade, ele diz aqui, um comentário que ele diz aqui, ele diz assim, o primeiro, porque tem dois comentários que ele deixa aqui, nesse versículo. O primeiro, que é 10a, que é do versículo 10, que tem 10a e 10b. Ele diz assim, na verdade, as 74 ou 75 testemunhas viram Deus com os próprios olhos e comeram e beberam com ele no Sinai. Veja aí o que ele está dizendo, que as 74 ou 75 testemunhas fizeram o quê? Comeram com Deus, viram Deus literalmente e beberam com ele no Sinai. Né? É o que ele está dizendo aqui, porque se nós formos ler, é isso que ele está querendo dizer aqui, né? O comentarista está querendo dizer aqui. Só que a parte B, ele vai dizer aqui, ó, aqui temos outra prova dentre as centenas nas escrituras de que Deus tem um corpo físico com partes físicas como o homem, para ter um pavimento debaixo de seus pés. Era preciso que ele tivesse pés. Aí ele cita Apocalipse 4 e 6, 15, do 2 ao 4. Se ele, entre aspas, coloca aqui, né, que é debaixo dos seus pés, fechou aspas, não estendeu a sua mão sobre os escolhidos, então ele certamente tem mão. Se eles viram a Deus, então ele tem um corpo que pode ser visto. Se eles comeram e beberam, então Deus proveu um verdadeiro banquete tangível nos sinais, duas vezes em 2 versículos. Aí no versículo 10, onde ele está falando, e do versículo de número 11. Aí diz aqui, parece o termo viram aqui, né? Ele vai dizer o quê? Viram a Deus. Devemos aceitar esses e outros fatos aqui como sendo verdadeiro. É inútil tentar explicá-lo. Então ele está dizendo aqui que, sem sombra de dúvida, ele está dizendo que viram literalmente a Deus. Deus ele tem um corpo.
Deus, ele é um ser humano, ele tem um corpo físico, ele come, ele bebe, ele faz coisas conforme Infinity Day que está dizendo aqui, e que é normal. Nós devemos aceitar isso aí. Isso é normal para nós. Mas como é qual é a dificuldade de entender isso aí? Nós sabemos que a Bíblia Sagrada, ela tem várias linguagens. Tem várias linguagens, ela tem vários significados quando ela está falando, né? Mas qual o problema aqui? O problema aqui é que ele está contrariando tudo que a Bíblia ela ensina. Porque, por exemplo, se a gente pegar uma Bíblia que tem um estudo mais um pouquinho aprofundado, como por exemplo a Perguntas e Respostas, exatamente no capítulo 24, ela traz a seguinte interrogação. Do mesmo comentário que Infinity Day que faz, ela está fazendo aqui. Mas qual é o comentário que ela está fazendo aqui? Como ela é uma Bíblia de pergunta e resposta, ela está dizendo o seguinte. Ela faz a seguinte pergunta. Já que Deus disse em Êxodo 33 e versículo 20, homem nenhum verá a minha face e viverá, como essas pessoas puderam vê-lo? Esse é o problema. Como é que Infinity Day que diz que as pessoas viram Deus, comeram com Deus, né, lá no Monte Sinai, e se o próprio Deus, no mesmo livro, no capítulo 33 e o versículo 20, que nós podemos ler, ele diz o seguinte, 33 e 20. Vou ler na Bíblia Dei, que eu já disse que a Bíblia Dei que não tem problema nenhum em ler ela. O defeito é os comentários, o rodapé. Aí ele diz assim, capítulo 33 e versículo 20. E disse mais, não poderá ver a minha face, portanto, homem nenhum verá a minha face e viverá. Vamos ver o que ele vai dizer aqui? Vamos ver? Já que ele diz que Deus, pessoal, viu Deus, ele vai dizer aqui no comentário dele. Primeiro comentário do versículo 20, ele tem o primeiro e o segundo comentário. O primeiro comentário ele vai dizer o seguinte, ou seja, não poderás ver a minha face em minha glória comum e na luz em que habito, a qual nenhum homem viu nem pode ver, conforme nós podemos ver em outros versículos. Ele até cita aqui, Gênesis 20 e 22 e Timóteo 6 e 16. Moisés então se pôs a contemplar a face visível do corpo espiritual de Deus. Ele insiste em dizer que Deus ele tem um corpo. Como muitos outros contemplaram. Versículo de número 20 ainda e o comentário B. Essas e outras afirmam eram, sem dúvida, a base das antigas superstições de que, se alguém visse a Deus, morreria. Né? Então veja aí que essa e outras afirmações eram, sem dúvida, a base da antiga superstição de quem se vê, ou que se alguém visse a Deus, esse morreria. Ele diz que esse ato, ou isso da pessoa, ela ver a Deus e morrer, não é nada mais, nada menos do que umas superstições que havia na antiguidade. Aí ele vai dizer aqui no seu comentário, né, que ele cita que essa superstição provavelmente vem desde a antiguidade. Isso nós podemos ver lá no livro de Deuteronômio 32, ou melhor, de Gênesis 32 e 20. Gênesis 32 e 20, ele diz que isso é uma superstição que havia desde aquela época. 32 e 20. Não é isso? Deixa eu ver. 32 e 30. Ele diz assim, ó, e chamou Jacó o nome daquele lugar, Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Comentário que ele vai trazer aqui dentro desse versículo 33,
Não, 32 e 30. 32 e 30. Ele não dá um comentário aqui. Ele diz que significa a face de Deus. Aí ele veja 6 provas de que Jacó lutou com Deus. Aí ele vai para os estudos temáticos dele, que está na página 94 da Bíblia. Aí, voltando ao assunto, como é que fica então? Agora, você que está me escutando, você agora pode estar confuso dizendo, mas irmão, e agora, como é que fica? Finite Date tem razão ou não tem? Jacó está dizendo que viu Deus, lutou com Deus, prevaleceu. Moisés, os 74, está lá na Bíblia dizendo que eles viram Deus, comeram com Deus, beberam com Deus. Deus, conforme Finite Date está dizendo, Deus preparou um grande banquete lá no Monte Sinai. Mas a Bíblia ela também está dizendo que ninguém pode ver a Deus, né? Quem vê a Deus morre. Então qual é o problema aqui? O problema aqui é que Gênesis 24, versículo do 9 ao 11, registra que Moisés e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel subiram ao monte de Deus e viram o Deus de Israel. Esse é o problema. Entretanto, Gênesis 19, ou melhor dizendo, Êxodo 19, capítulo 19, versículo 12 ao 13, diz que as pessoas nem mesmo podiam tocar na base do monte sem com que isso morresse. Já em Êxodo 33 e 20, Deus diz que ninguém poderia vê-lo e continuar vivo. Como então essas pessoas puderam subir ao monte e ver Deus e ainda assim continuar vivas? Esse é o problema. Esse comentário eu estou lendo na Bíblia de perguntas e respostas, né? Qual é a solução para isso? Como é que a gente pode explicar isso aí, então? Porque ficou complicado, não foi a situação. Então vamos ver a solução simples e prática para isso aqui. Primeiro, deve-se observar que Deus os convidou para irem vê-lo. Nós temos que observar isso aí, que foi Deus quem fez o convite para eles ir lá e ver ele. Conforme Gênesis 19, capítulo 19, Gênesis não, Êxodo, melhor dizendo, perdoe. Êxodo 19, e versículo 12 ao 13. Deus disse a Moisés que estabelecesse os limites em volta do monte, de forma que ninguém tocasse em sua base, sob pena de morte. Entretanto, Deus especificadamente convidou alguns para subirem ao monte, a fim de que consagrá-lo ao serviço, isso é, Deus iria consagrá-lo ao serviço para o qual eles tinham sido indicados, e para selar a aliança que havia sido estabelecido entre Deus e a nação de Israel. Isso é um fato. Segundo, está claro pela descrição e por outras passagens nas Escrituras, conforme nós podemos ver em Êxodo, capítulo 33 e 20, Números 12 e 8, João 1 e 18, que o que essas pessoas viram não foi a essência de Deus, mas sim uma representação visual da glória de Deus. Mesmo quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, em Êxodo 33, 18 e 23, foi somente a semelhança de Deus que ele viu. Em Número 12, 8, em que é empregada a palavra temuna, que é forma, que é o termo hebraico aqui, que foi colocado aqui nessa palavra. Então, o termo hebraico aqui, que é temuna, significa forma, e não a essência de Deus, propriamente dito. Então, o que eles viram aqui foi uma forma, foi uma representação. Não foi a glória de Deus, não foi o ser de Deus, não foi Deus em si, mas foi a forma de Deus. Foi uma forma que eles viram a Deus.
E se nós formos olhar em várias outras traduções, várias outras Bíblias, nós vamos ver o que a palavra de Deus diz, conforme aqui podemos até analisar em outra linguagem, outra Bíblia, em 24:11, é isso? 24:11. 24:11. Como nós estamos estudando Bíblia, vamos usar várias rodapé para nós chegarmos a um consenso. 24:11. Essa aqui já é a do expositor, que é outra Bíblia também que devemos ter cuidado. 24:11. Porém não estendeu a sua mão sobre os príncipes, mas não é isso que nós estamos comentando. Nós estamos comentando sobre eles ver Deus e permanecer vivos. Eles ver Deus e permanecer vivos. Então, não tem como. Eles viram Deus, 24:11. Beberam com Deus, comeram com Deus. Isso nós vemos na palavra de Deus. Isso, nós vamos ver o 10. É o 10. 24:10. Que ele vai dizer assim: e viram o Deus de Israel. Aí o comentário, conforme a do expositor, ele vai dizer aqui assim: em João 1:18 é dito: ninguém jamais viu a Deus. Essa declaração feita por Moisés não contradiz aquela declaração, porque a palavra viu em João, para nós entendermos aqui, a palavra viu em João 1:18 se refere a compreender, ou compreender totalmente. Em outras palavras, ninguém compreendeu a Deus totalmente em nenhum momento. Então ele está falando aqui, quando ele diz que ninguém viu Deus, em João 1:18, ele está falando, não é na sua essência, seu poder, sua glória, sua majestade, plenitude. É que a palavra pregada em João é diferente da daqui. A daqui é a forma, é uma forma, ele vira a forma. Em João, ele está falando de compreender, entender a essência, entender seu pensamento, entender o seu querer. É difícil de entender Deus, não dá para entender. Então ninguém viu a Deus, ninguém entendeu a Deus, ninguém procurou entender a Deus, ninguém vai entender Deus. Mas vamos para outra. Vamos para outra. Essa aqui a gente já passou. O planeta material. Isso é, o céu tem um planeta material. Segundo o comentário de que nós podemos ver em Gênesis 33:14. Tem vários outros. Eu vou parar por aqui. Eu vou só ler isso aqui, que é para nós entendermos que existe absurdo na Bíblia de que a gente não pode ficar sem entender. Salmo 33. Veja que ele pega até o livro de Salmo, que é um livro que não tem tanta coisa assim, mas ele ainda traz uma heresia. 33:14. Se não nos falha a memória aqui, vamos ver o que é que ele diz aqui. A gente vai ler na Bíblia e vai ver o rodapé no que está o comentário do Dake, Infinity Dake. Diz 33:14. E da sua morada contempla todos os moradores da terra. No caso aqui está falando que na morada de Deus. 33:14 diz que a habitação de Deus é o céu. Segundo o Dake aqui, que a habitação de Deus é o céu. Isso aqui não tem muito o que dizer, porque a habitação de Deus é claro que vai ser o céu. Só que um comentário que ele traz é que Deus, ou que o céu, ele é um planeta material. Isso é, Deus ele vive no planeta. O céu não é o céu como nós pensamos, sempre pensava, mas é um planeta material. E outro absurdo que ele traz aqui, que é claro que não tem como não você ler e já entender o que a palavra de Deus está dizendo. 32 de Deuteronômio e o versículo 19. 32 e 19 para nós encerrar.
O que vem do Senhor, 32, Deuteronômio 19. O que vendo o Senhor os desprezou, provocando a ira contra os seus filhos e filhas. O que é que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer aqui, conforme nós podemos ver aqui no comentário 32, 33 e 19. A gente está no 32, 32 e 19. B. Vamos ver, porque tem A, B, C. Mas vamos ver no B, no que ele está dizendo aqui. Nenhuma declaração das Escrituras sugere que Deus conhece cada pequeno detalhe de cada ato ou pensamento dos agentes da livre moral de toda a eternidade, mesmo antes de eles virem a existir. Tal coisa não é necessária para entender a onisciência de Deus, conforme nós podemos ver, ou ele cita Gênesis 6 e 5. Muitas vezes as Escrituras encontramos o Senhor vendo e conhecendo as coisas quando elas acontecem, assim limitando-se por algum propósito no tratamento do assunto. O que é que Finish está querendo dizer aqui? Ainda no C, conforme nós podemos ver, ele vai dizer o que foi que Deus viu. A apostasia de Israel, conforme escrito no versículo. Isso aqui não tem nada, não tem nenhuma heresia dele, né, que Deus estava vendo. Mas D, Deus pode odiar e odeia tais apostasia. Isso também não tem nenhuma heresia dele aqui. Mas o que nós podemos ver aqui é que ele diz que Deus, por alguma coisa, Deus tem hora que ele esquece, vamos dizer, de ser onisciente. Isso é, Deus ele pega a onisciência dele e diz, eu não quero usar a minha onisciência, esse poder. Eu vou esquecer. Então, é isso que Finish está querendo dizer aqui, né? É claro que alguns chegam até o extremo de dizer que ele está querendo dizer que Deus ele não usa, ele não é onisciente, ele não é onipresente. O pensamento que ele está dizendo aqui é que Deus, por alguma ocasião, que até ele diz que não sabe, Deus ele esquece, ele deixa de usar a sua onisciência. E ele fica sabendo das coisas imediato, isso é, Deus ele é pego de surpresa, né? Deus ele é pego de surpresa. Isso não é uma verdade, ninguém vai pegar Deus de surpresa, jamais. Deus ele é onisciente. Salmista no Salmo 139, ele diz isso. Antes que saia uma palavra da minha boca, futuro, vai sair uma palavra ainda. Ele já sabe. Ele já sabe. Jeremias disse que antes que ele formasse no ventre da mãe, Deus já sabia, Deus já tinha predestinado, se assim eu posso encaixar, porque a doutrina da predestinação, mesmo eu não concordando tanto com isso, porque eu não creio que Deus ele predestinou tudo, está tudo já certo, tudo. Não. Deus tem coisas que Deus ele predestinou. Sim, sim. A Bíblia ela fala sobre a predestinação, mas não extremo como os seguidores de João Calvino eles a pregam, né? Mas Deus já havia predestinado o futuro do profeta Jeremias, que ele iria ser um profeta, iria profetizar para a nação, era o escolhido, estava ali, era um chamado. Podemos até pregar o termo, ou ali dizer que ele era o eleito de Deus. Então ele já estava escolhido por Deus ali para fazer aquela missão, né? Então Deus já havia, porque Deus conhece o futuro, Deus conhece, ele sabia. O salmista diz que ainda ele sendo informe no ventre, Deus ele viu, Deus estava vendo, Deus estava contemplando, Deus ele sabia, Deus estava formando ele, Deus ele estava conhecendo o seu futuro. Então Deus ele é onisciente, a onisciência de Deus ele não omite de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. É claro que com isso a gente fica sem entender, tem propósito de Deus que a gente não entende, né? Mas o que a Bíblia não fala é o que a hermenêutica diz, a gente se cala, né? A gente se cala. É claro que tem outras que nós poderíamos ver, mas não quero estender tanto. Mas deu aí para nós vermos. Por exemplo, ele fala, se você tiver a Bíblia e quiser analisar, Levítico 1:11,
ele fala do trono de Deus que fica no norte do universo, né? Ele também fala em Êxodo 26:1 que Deus tem um trono para realizar a sua jornada. Outro comentário que ele traz, vários comentários. Ele traz um comentário do Salmo 139, que eu já falei aqui, versículo 2, que Deus pode conhecer de longe. Deus ele não é totalmente onisciente, ele conhece de longe, né? O nosso futuro de longe. Não é que ele já sabe, ele conhece, ele passa a conhecer naquele momento, um pouquinho de longe, né? E vários outros comentários que nós possamos ver na Bíblia Dake. E se você for ler comentário de Infinity Dake, aí é que ele traz muitas heresias, como por exemplo, ele ensina para cada doença há um espírito, né? Ele também ensina que Jesus ele foi criado, ele não foi gerado, ele foi criado. Ele também fala que Jesus ele recebeu o chamado, foi ungido, ele passou a ser Deus a partir dos 30 anos de idade. Enquanto isso ele era uma pessoa normal, comum, não tinha nada. Ele só passou a ser Deus e ungido, Filho de Deus, ali no ato do batismo, quando ele recebeu o Espírito Santo, né? E outros comentários que ele faz que é de nos chamar a atenção. Amém? Então que Deus aí nos abençoe. Espero que você tenha gostado. É conteúdo apologético, né? Porque é defendendo a nossa fé, trazendo análise apologética em defesa do Evangelho. E que Deus aí possa nos abençoar em nome de Jesus.